Boa tarde, sejam bem-vindos ao novo vídeo do canal Contacheitas e para o vídeo de hoje vim aqui trazer a parte 2, neste caso será a última parte desta rúbrica sobre a empresa Reddit. Portanto, é uma empresa também, para quem não conhece, uma empresa bastante recente, neste caso na Bolsa de Valores, fez o seu IPO há bastante pouco tempo. Até posso vos dizer aqui o data em concreto, foi mais ou menos em março de 2024, depois podem ver com mais detalhe na parte 1, se tiverem mais curiosidade. Portanto, no fundo, estamos a falar sobre o crescimento sólido, mas a uma avaliação cara. No fundo, lá está, a ação até por acaso caiu. Obviamente não foi por fatores da própria empresa, ou mesmo por outro motivo aparente, mas sim pelas taxas que entraram em vigor que os Estados Unidos implementaram em várias economias. Obviamente que o mercado de forma geral está bastante mau. Eu infelizmente falhei o timing e portanto o Reddit já baixou muito daquilo, muito o preço que estava na altura em que eu fiz este vídeo. Portanto, acaba aqui um bocadinho por, obviamente, lá está, como eu disse, era uma ação que estava, pelo menos tendo em conta os seus indicadores económicos e comparativamente às empresas também da área estava um bocadinho alto, mas no entanto acabou por descer não por situações normais, ajuste do mercado, mas sim por situações políticas e macroeconómicos e blá blá blá. Portanto, deixo-vos na mesma com esta análise, porque eu também pessoalmente, como vos falei na parte 1, é uma plataforma que eu utilizo bastante. Por acaso gosto particularmente para pesquisar vários assuntos ou mesmo para colocar algumas dúvidas ou questões que eu tenha, obviamente no fórum adequado. Portanto, aqui o tema e também um objetivo, obviamente que isto aqui são pontos que foram falados ao longo tanto da parte 1 como da parte 2, portanto o tema no fundo baseou-se na análise detalhada da empresa Reddit, os seus resultados financeiros, o seu crescimento de utilizadores, rentabilidade, avaliação atual e os riscos associados. Em termos de objetivos, é explorar o desempenho pós-IPO da Reddit, destacando o crescimento impressionante de utilizadores e a previsão de rentabilidade, bem como os riscos decorrentes da avaliação elevada e os desafios na monitorização internacional, que neste caso são alguns desafios que eles estão a ter, mas obviamente que faz parte. Em termos de desafios e valorização elevada do Reddit, temos aqui também uma correção no preço das ações. As ações do Reddit subiram drasticamente e as correções no preço podem ser uma possibilidade à medida que o mercado reavalia a valorização da empresa. Obviamente que se olharmos aqui para o gráfico do Reddit, estávamos a falar um bocadinho antes de ter entrado este problema, estávamos a falar mais ou menos nesta altura, quando chegou aqui aos 229, mas obviamente que não quer dizer que mesmo ao preço que está no momento, será que vale a pena ou não, é isso que vamos descobrir. Excesso de otimismo. Mesmo com a elevada valorização, o Reddit continua a ser um ativo com grande otimismo por parte dos analistas, mas uns múltiplos elevados indicam que a ação pode estar sobreavaliada no curto prazo. No fundo, foi um bocadinho aquilo que aconteceu. Com esta situação toda macroeconómica, houve aqui um ajuste de preço, um bocadinho para o preço mais indicado. Obviamente que também, se olharmos aqui para algumas firmas, não é? E alguns bancos bastante conhecidos, podemos também verificar a sua posição de strong buy, uma compra forte ou para manter. Obviamente temos aqui alguns bancos ou instituições financeiras a dar recomendações bastante fortes, a preços bastante elevados, e obviamente que isto também ajuda a influenciar a mente dos investidores. No entanto, como nós já vimos, foi aqui mais ou menos em fevereiro. Portanto, o que acabou por acontecer, digamos, é que aproveitamos esta situação para, no fundo, haver, ao mesmo tempo, uma correção do valor da ação. Portanto, não é por acaso que a ação caiu 28%. Não quer dizer que este é o que eu digo, não quer dizer que o Reddit, a empresa em si, seja uma má empresa, na minha opinião, muito pelo contrário. Não é isso, simplesmente nós também não queremos. Obviamente que as pessoas estavam a apostar mais pela sua especulação, porque o Reddit é uma plataforma que ainda está muito enraizada no mercado americano. Obviamente que
pronto, é dos mercados mais competitivos, no entanto enfrenta um grande desafio que é o mercado internacional. Portanto, às vezes também não nos podemos deixar levar pela especulação e por vezes a especulação pode nos trazer prejuízo, como é que o caso nós comprássemos a ação aqui nos 218. É o que eu digo. Mesmo boas empresas comprando numa má altura podem ser maus investimentos, seja ela qual for. Portanto, em atualização do preço-alvo, 10 analistas atualizaram as suas estimativas de preço-alvo para valores mais elevados e aumentaram as previsões para o Reddit, como nós vimos, 180 para 210. Basicamente, muitas correções, muitas delas até acima dos $200, o que acabou-se, obviamente, por fomentar esta corrida, não é? Em termos do preço-alvo médio, o preço médio-alvo médio dos analistas é de $204,5, com potencial de valorização de 4,34% face ao preço atual de $196,38. Obviamente que esta rúbrica já tinha algum tempo e não consegui apresentar mais cedo porque, no fundo, também não estava a contar, não estava atento com a entrada das tarifas ser tão cedo. Mas pronto. Em termos de perspectivas dos analistas, em termos de expectativas moderadas, apesar da valorização já significativa, os analistas continuam a manter uma visão otimista, com 70% dos analistas a manterem as suas classificações positivas para a ação. Em termos de visão a longo prazo, a maioria dos analistas está confiante no crescimento a longo prazo do Reddit, mas também observam que os múltiplos de avaliação atuais podem limitar o potencial crescimento rápido no curto prazo, porque no fundo teve aqui um crescimento muito acentuado e obviamente que acaba sempre por mitigar futuras valorizações, ou então é bastante difícil o preço aumentar muito mais daquilo que está a ser agora. Obviamente, se formos agora ver aqui a partir do Reddit, do Yahoo Finance, aqui muito rápido, obviamente continuamos aqui em termos das recomendações dos analistas aqui no mês de março. Obviamente continuamos a ter 5 avaliações de um strong buy, 8 de buy e depois 7 de hold. Portanto, temos aqui bastantes opiniões para uma compra, mesmo assim, bastante apetecível. Portanto, esta ação neste momento está a ser negociada a $154,95, por isso façam as vossas próprias ilações se realmente vale a pena ou não entrar na posição, ou pelo menos dar uma vista de olhos. Agora, riscos de retenção de utilizadores e monitorização internacional. Portanto, é aqui um dos problemas, digamos assim, não é bem um problema para nós, mas um problema para eles, que é aqui a proporção de utilizadores iniciados. Basicamente, o Reddit tem 45% de utilizadores com sessão iniciada, enquanto 55% utilizam a plataforma sem fazer login, o que é uma diminuição em relação ao ano passado, que mais era basicamente nos 50-50. A diminuição da retenção de utilizadores com sessão iniciada pode impactar a monitorização da plataforma, dificultando o crescimento contínuo das receitas. Portanto, também, lá está, são detalhes mais específicos. Obviamente que todas as plataformas são objetivas que as pessoas fiquem retidas, façam conta para depois, obviamente, venderem, para terem mais exposição, para depois venderem publicidade a preços mais altos, não é? Porque uma plataforma tem X milhões de pessoas ao seu alcance, obviamente, com uma publicidade custa X, enquanto uma que só expõe milhares custa Y. É a mesma situação numa publicação, quando vamos ver famoso, não é? Por exemplo, Cristiano Ronaldo e muitas outras celebridades, são pagas a preços bastante acima de como os mortais, porque devido à sua exposição popular. Depois, também temos aqui a diminuição da retenção do utilizador, exatamente, depois temos aqui também um crescimento internacional. A empresa está a registrar um grande crescimento internacional, mas os utilizadores de fora dos Estados Unidos geram apenas 1/4 da receita por utilizador em comparação com os Estados Unidos. No fundo, fomos isso que nós verificamos um bocadinho na parte 1, com um bocadinho mais detalhe em concreto. Também alguns riscos de retenção de utilizadores e monitorização internacional. Aqui também é uma imagem do tráfego por país, digamos assim, Estados Unidos, obviamente que é o país que tem mais exposição, com mais de 50%. Ou se calhar o país aqui da Europa com mais exposição, digamos que aqui o United Kingdom, e depois talvez aqui a Alemanha. Pronto. Basicamente, desafios na monitorização internacional. O Reddit precisa de encontrar formas de rentabilizar os utilizadores internacionais se quiser alcançar o mesmo nível de sucesso financeiro fora dos Estados Unidos. E esse aí, para mim, é um facto,
é um fator muito importante para o Reddit se quer expandir o seu negócio, porque isto é muito fácil no seu próprio país, mas quando está na altura de, digamos, como é óbvio, temos que procurar outras receitas e nada mais nada menos do que ir para outros países, não é? Para aumentar o alcance, temos que nos adaptar a uma legislação bastante diferente, a consumidores com um estilo bastante diferente, e aí surge uma grande dificuldade. Mas pronto. Depois aqui em termos de impacto no futuro, o crescimento internacional traz oportunidades, mas também apresenta desafios com a necessidade de melhorar a eficiência da monitorização fora dos mercados dos Estados Unidos e então perspectivas de correção e riscos de valorização excessiva. Eu até quando retirei isto, penso que foi no dia de ontem, ainda houve uma queda ainda maior do que, portanto este gráfico não está muito atualizado, porque é de ontem. Obviamente que em termos de correções previsíveis, a ação da Reddit teve um movimento parabólico, indicando uma possível correção significativa nos preços das ações no futuro, o que acabou por acontecer. Com o aumento drástico do valor das ações, a possibilidade de uma correção é elevada e os investidores devem estar cientes desta possibilidade. Em termos de sobrecarga da avaliação, o Reddit está a ser negociado com múltiplos extremamente elevados, como já verificamos com mais detalhes na parte 1, para quem quiser ver e ter mais atenção, o que pode sugerir que a avaliação está inflacionada e os investidores devem considerar uma correção do preço. Riscos de estabilidade do preço. O Reddit pode sofrer uma correção no curto prazo à medida que o mercado reavalia o preço, o que é um risco importante para quem comprou as ações no auge da valorização, que é que este caso quando comprou aqui. Não quer dizer que seja a compra neste pico aqui, mas digamos que seja tudo que seja acima dos 200 ou pelo menos dos 180, pensou que seja, não fosse aqui as melhores alturas. Pensou que desde aqui para a frente até aqui, se calhar quem comprou não foi as melhores alturas. Não foi a melhor altura, digamos assim. Agora, para terminar a conclusão. Avaliação cara, mas crescimento sustentável. E é isto também que eu quero fomentar. Obviamente temos aqui uma avaliação de alto risco, apesar do forte crescimento e inovação, a valorização excessiva do Reddit apresenta um risco significativo. O seu preço atual das ações pode ser um indicativo de sobrevalorização no curto prazo, o que acabou por realmente ser verdade. O crescimento a longo prazo, o Reddit continua a ser uma empresa com potencial de crescimento, especialmente com novas funcionalidades e expansão internacional. E aí é que eu digo que não é por o preço estar muito caro que é uma má ação, uma má empresa, mas simplesmente não vale aquilo que está a valer no momento. Não quer dizer que seja uma má empresa, não quer dizer que tenha um mau modelo de negócio, simplesmente as coisas têm o seu próprio preço e na minha opinião, por acaso de acordo com esta análise, está um bocadinho alta, obviamente estudando o contexto também dos concorrentes, não é? Porque também pode parecer que não, mas temos que pegar em alguma empresa em concreto, não é? Não vou estar a comparar com nada, não é? Com o vazio. O Reddit continua a ser uma empresa com potencial de crescimento, especialmente com novas, exatamente, com tudo os riscos associados à monitorização internacional, que é aqui para mim o próximo passo que eles têm que trabalhar e bastante bem, e a retenção de utilizadores devem ser monitorizados. Em termos de risco de correção, uma correção significativa nas ações é possível, o que acabou por acontecer, considerando a avaliação elevada, por conseguinte, os investidores devem ter em mente que o preço das ações podem ajustar-se para níveis mais razoáveis nos próximos meses. Portanto, não quer dizer também com esta queda que não volte a subir ao valor que estava antes, vai ser um bocadinho difícil, tendo em conta esta nova política, não é? Que eventualmente para quem investe nos Estados Unidos todos sofremos, não é? Que é as novas políticas do novo presidente dos Estados Unidos, mas é o que é, não há nada a fazer, foi eleito por maioria e pronto, é assim, se o povo assim quis, é assim que deve ser. Para os investidores não é bem assim, porque nós, portanto, o dinheiro é nosso, nós fazemos o que nós quisermos, portanto, se não estamos bem, é só mudar para outros países porque temos essa opção. E aí ele não consegue fazer nada. Portanto, esta informação foi retirada destas fontes para pessoas que queiram ver estes dados com mais cuidado. Também recomendo verem a parte 1 porque de facto aparece muitos dos dados necessários para algumas conclusões que foram aqui ditas. E pronto, da minha parte é tudo. Espero que tenham gostado. Também se alguém quiser dizer que partilhar que investiu no Reddit, no seu IPO, está à vontade, porque de facto está aqui a ter uma valoração bastante grande. Portanto, da minha parte é tudo. Espero que tenham gostado. Já sabem, podem me seguir nas redes sociais. No Patreon, onde irei colocar esta série e também as outras, que irei finalizar. Portanto, é isto. Da minha parte é tudo. Espero que tenham gostado. Até ao próximo episódio. Até à próxima.